que ele precisa. Amém? Aleluia. Percebi. Aleluia. Eu quero convidar essa igreja linda. Nossa, ninguém se acha lindo aqui, né, irmão? Marcos capítulo 8. Quero convidar essa igreja linda. Abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Todos acharam? Os evangelhos. Marcos capítulo 8. Versículo, aquele popular, bem conhecido, bem citado, bem lido, bem ouvido, 34 e 35. Que nos ensina assim: então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos lhes disse. Quem disse aqui, irmãos? Quem falou aqui? Quem? Jesus. Lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 35, irmãos. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. 36. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Oremos. Deus poderoso, Tu és o Senhor da palavra, Senhor do conhecimento, Tu és o Senhor da ciência, Tu és o Senhor que esquadrinha corações, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Eu estou aqui em Teu nome, Jesus, e para a Tua glória, eu me rendo a Ti, totalmente. Sem Ti nada sou, nada posso, mas o Senhor tudo pode na minha vida. Porque, Senhor, meu coração está voltado e aberto para Ti. Glória a Deus, sem restrições, sem restrições. Meu Jesus, esconde atrás de Ti, me cobre com a Tua sombra. Eu preciso estar debaixo das Tuas asas, é o lugar que eu estarei seguro. Que eu venha diminuir,
mais, sempre mais, para que o meu Senhor Jesus cresça mais e mais. Não só na minha vida, mas na vida de todos. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos. Amém. Aleluia! Podemos assentar? Amém. Quem está em Cristo aqui, irmãos? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Amém? Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você não está em Cristo, se prepare. Hoje é o teu dia para você estar em Cristo. Eu quero destacar o versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por causa ou por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Por amor a quem? Por amor a Jesus, igreja. Por amor a Jesus. Por amor ao Evangelho. Fala comigo, por amor a Jesus. Por amor ao Evangelho. Amém? Eu quero dizer que eu amo muito a minha esposa. Mas muito mesmo. Amo muito. Não vou dizer de paixão porque eu amo. Amo muito meus filhos. Amo muito minha mãe, amo muito minha família. Mas o meu maior amor é Jesus. Esse é o meu maior amor. Está acima do meu amor pela minha esposa. O amor por Jesus. É interessante que está chegando os dias. Os dias estão se aproximando para saber quem ama Jesus. Os dias estão próximos. O senhor Papa acabou de fazer uma declaração pública, declarando o seguinte: é necessário que haja ou se levante ou surja um líder mundial. Um líder mundial, diz o Papa. É necessário que se levante um líder mundial. Isso está falando com aqueles que já ouviram falar sobre um dia ter que morar com Jesus na Cidade Santa, para toda a eternidade. Diz respeito a esses. A declaração do seu Papa diz respeito a isso. Que a igreja se prepare, que o iníquo ele vai se levantar brevemente, e aqueles que são de Cristo, o Senhor Jesus irá buscar. Virá buscar. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós lemos aqui, irmãos, Marcos 8, destacando 35.
que aquele que quer ganhar a sua vida, isso é um aviso de Jesus, ele vai perder a vida. Qual vida? Essa vida que acabamos de citar, a vida eterna com Jesus. Aproveita bastante, meu irmão, essa vida aqui. Aproveita bastante essa vida aqui, terreno. Porque ela vai se acabar e você vai se acabar com ela. Aproveita bastante essa vida aqui na terra. Todos os seus prazeres que ela oferece, o mundo oferece. Porque vai passar e você vai passar junto. Mas se eu fosse você, abriria a mão do mundo e desejaria profundamente, no mais íntimo do seu coração, da sua alma e do seu espírito, desejaria profundamente, com todas as tuas forças que te restam, eu quero perder a minha vida nesta vida, para ganhar a vida com Jesus. Talvez o que eu acabei de falar não faz diferença para você mais. Não faz mais diferença. Nenhuma. Tanto faz como tanto fez. Eu já ouvi tantos falarem isso. Mas eu tenho uma informação para você. Não li a mensagem que eu anotei ainda. Isso quer dizer que Deus está falando com você. Essa é a notícia. Deus está falando com você, antes que seja tarde. Você está vendo dois personagens aqui. Dois personagens. Representando os cristãos do século 21 e os cristãos da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? É aquela que Jesus fundou na face da terra. A sua igreja. Nós aprendemos algo aqui sexta-feira, que Jesus ele fez isso. Fundou a igreja dele na face da terra, quando ele caminhou com seus pés nessa terra onde nós pisamos. Com o maior amor, Jesus fez isso. Jesus fundou a sua igreja com o maior amor aqui. Se você não sabia, fique sabendo. Jesus fez isso com o maior amor, não é para que ninguém ou alguém viesse a estragar a sua igreja que ele fundou, viesse a atrapalhar a sua igreja, mas sim para que a sua igreja fosse propagada, todos conhecessem a igreja que ele deixou aqui. Por isso ele fez com o maior amor. Fala comigo, irmãos. Maior amor. Amém? Então imagina, irmãos, eu gostaria que vocês viajassem um pouco comigo agora. Imagina aqui um cristão contemporâneo do século 21. Deste lado, esse cristão representado. Talvez você. Talvez você, o cristão desse século, representado aqui. Nós trabalhamos com aquilo que nós temos nas mãos. Amém? É o que nós tínhamos nas mãos para fazer. Então, imagina só um cristão, que está meio careca, né? Meio calvo aqui. O outro já pegou e já cortou o cabelo logo. Mas imagina, irmãos, ele está na moda esse aqui, né? Hoje o pessoal está deixando barbão, né? De profeta. Aí, ó.
Está na moda. Esqueceu de pentear a barba. Irmãos, mas vamos imaginar aqui. Um cristão contemporâneo do século XXI. Seria isso aqui representado. Né? Agora imagina, irmãos, desse lado, um cristão da igreja primitiva, um discípulo, um apóstolo, alguém que seguia Jesus lá no começo. Imagina só, cristão contemporâneo do século XXI, cristão da igreja primitiva, os dois representantes aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Agora, irmãos, nós vamos refletir sobre algumas coisas importantes que eu gostaria que você também viajasse comigo nessas observações importantes. Quais são os desafios da vida dos cristãos do século XXI? Quais são? Gostaria que você participasse comigo no raciocínio. Quais são os desafios, igreja, do cristão do século XXI, representado aqui? São vários desafios do cristianismo, os nossos desafios. Estamos falando de algo que nós estamos vivendo, amém? Estamos falando de algo que nós estamos vivendo. Tá? Mas vamos imaginar aqui, irmãos, os desafios do cristão do século XXI, o cristão contemporâneo, representado. Será que é um dos desafios? Será que é casar sem transar? Também, né? Um dos desafios. Preocupação. Preciso casar sem transar. Né? É um desafio. Agora imagina o cristão da igreja primitiva olhando para o cristão da igreja do século XXI. Imagina só o cristão da igreja primitiva olhando para o cristão do século XXI. E dizendo assim: você deve estar brincando comigo. Você deve estar de brincadeira, meu amigo. Imagina só, o cristão da igreja primitiva olhando para o cristão do século XXI e dizendo: você está brincando. E ele continua dizendo assim: eu, cristão da igreja primitiva, eu levando pedrada, que é isso que acontecia com eles, levavam pedradas, eu levando pedrada aqui, e todo esse desafio vital da sua vida, lutando para casar, puro, e eu aqui levando chicotada, eu aqui oferecendo meu pescoço para ser cortado, e você, nos dias atuais, tentando se segurar para não pecar, contra Deus e a igreja. Imagina só. Esse é o meu desafio.
continua dizendo. É a grande oferta que você está entregando a Deus, mano. Essa é a sua grande oferta que você está entregando a Deus. Imagine então, irmão deles, os cristãos da igreja primitiva, olhando para a nossa forma de viver, o cristianismo do século XXI, eles que eram decapitados, eles que não negavam Jesus em todo o seu viver, olhando para cada um de nós, cristãos do século XXI, e observando a nossa maneira de viver nesses dias, e pensando coisas como, por exemplo, ele pensando sobre nós. O meu desafio é morrer numa fogueira. O cristão da igreja primitiva. O meu desafio é morrer numa fogueira. Sabe fazer o que, igreja do século XXI? Cantando louvores. Cristão da igreja primitiva era colocado em fogueira, mas ele ia cantando ao seu Deus. Agradecendo a Deus enquanto estávamos sendo torturados. Enquanto igreja, o desafio da igreja do século XXI, o desafio de vocês, o nosso desafio, simplesmente não faltar nos cultos. Esse é o nosso desafio. E não faltar nos cultos. Uma vez por semana, talvez por isso. Esse é o nosso grande desafio. Nós vamos na igreja, todos os cultos. Aí, o cristão do século XXI vai à igreja todos os cultos, se esforça, mas ainda acha ruim ir na semana inteira na igreja. Esse é o desafio dele. Vai raciocinando comigo. Quais seriam os medos do cristão do século XXI? Quais seriam os medos do cristão do século XXI? E quais seriam os medos do cristão da igreja primitiva? O medo do cristão do século XXI, igreja. Ele vai pensar no seu coração ao dizer: eu tenho medo que a minha namorada largue de mim. Olha os medos do cristão do século XXI. Eu tenho medo que a minha namorada largue de mim, termine comigo. Ou vai dizer que não é isso, irmãos? Medo de perder que assusta.
Ou talvez, o medo do cristão do século XXI é de estar indo para a igreja e de repente cair uma chuva na chapinha da irmã. Será que é isso? O medo do cristão do século XXI, ai, a minha chapinha molhou, não vou. Vai raciocinando, irmãos. Qual era o medo do cristão da igreja primitiva? O medo do cristão da igreja primitiva, irmãos. Eu tenho medo de um dia o exército romano bater na minha casa, na minha porta. Olha o medo do cristão da igreja primitiva. Eu tenho medo de um dia os soldados romanos baterem na porta da minha casa e eu negue Jesus. Negue a Cristo. Medo de negar a Cristo. Por isso o resultado é bíblico. Eles morriam por amor a Cristo e ao Evangelho. Qual era o medo da igreja primitiva? Sabe que os mesmos nossos perderam o emprego? Eles perdiam o emprego, porque eles eram boicotados, eram perseguidos, eles tinham que fugir, perdiam o emprego, mas não negavam Jesus. Eram perseguidos. Que medo eles tinham? Quais são os desejos do cristão do século XXI hoje? Quais são os seus desejos? Quais são os seus desejos? Quais são? Espera aí, deixa eu mencionar aqui, né? Será que é, irmãos? Meu desejo, eu quero casar, ter uma vida estável, ter uns filhos legais. Bom, cristão do século XXI, né? E quando não tiver mais nada para fazer, aí eu vou me dedicar à igreja de Cristo. É claro, né? Tirando as minhas exceções, vai dizer o cristão do século XXI. Quando ele estiver de folga, né? Talvez eu esteja na igreja de Cristo. Qual é o desejo de um cristão da igreja primitiva? Qual será o desejo do cristão da igreja primitiva? Eu quero lembrar a igreja, em nome de Jesus, sobre o desejo, irmãos, de Paulo. Qual era o desejo de Paulo? Paulo disse assim: para mim basta, tão somente, eu puder terminar a minha carreira, que me está proposta, de anunciar a mensagem de Cristo. Esse era o desejo de Paulo. Terminar minha carreira, que Cristo me chamou, apareceu para mim para isso, ir até o fim com ela,
não negá-la de jeito nenhum e morrer por amor a ela. 2 Coríntios, capítulo 4. Este lugar, tu és real. Versículo 10. Levando sempre, por toda parte, 2 Coríntios 4, 10, o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Amém, igreja? Para o cristão, irmãos, a morte, ela é só desculpa para o começo, para a vida. Para o cristianismo de Jesus, a morte é a desculpa para a vida. Quais têm sido os teus desejos, os sonhos? É que o mundo conheça Jesus, pastor. Que o mundo conheça Jesus. Quais os teus sonhos, os teus desejos? Que eu me forme na faculdade, que eu arrume um bom emprego, que eu ganhe um bom salário, que eu tenha uma boa carreira, que a minha família vá bem, os bens, tudo em comum. Bom, mas aí também, né, pastor, se sobrar algum, aí eu empresto, né? Se sobrar, eu empresto, tá? O trabalho, e nas horas vagas, se dedicar ao reino de Deus, teria que ter prioridade acima de tudo. Disso eu não abro mão. Agora, irmãos, vamos e venhamos. Tem uma coisa errada. Está errada e não está certa nos nossos dias. Sabe, irmãos? A mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo, é muito clara. A mensagem de Cristo e a mensagem de Paulo. Ela é muito clara. Quando ela diz: é perder a vida por minha causa e pelo o Evangelho. Ela é muito clara quando ela diz isso. Perder a vida por minha causa e pelo Evangelho. Nós realmente queremos morrer pelo Evangelho ou por Cristo, igreja? Você que está olhando para mim, nós realmente queremos morrer por amor a Cristo e por amor ao Evangelho? Nós queremos?
cristianismo do século XXI? Quais os motivos? Que deixamos de ir à igreja no século XXI? Alguns motivos, irmãos. Eu não vou lá mais na quadrangular, lá na quarta igreja, lá na cruzada, porque o louvor lá está ruim. Não vou mais lá não, está ruim. Eu não vou mais no culto, porque eu vou ter que acordar cedo no outro dia. Não vou mais. Motivos, né? Deixamos de ir à igreja. Motivos do cristão do século XXI. Eu não vou mais, porque eu vou lá na igreja e observo que passa do horário. Eu não vou lá porque o meu apacentador não me ligou no meu aniversário. Não vou mais lá. Motivos que deixam de ir à igreja. Eu vou deixar o meu cargo que eu faço lá, vou abandonar, porque eu fui lá e não me abraçaram. Motivos que deixam de ir à igreja. Nós até poderíamos escrever um livro, irmãos, falando dos vários motivos que as pessoas deixam de estar na igreja e ser igreja. Tem muitos. Sabe, irmãos, motivos que eu considero ridículos. Ridículos. Sem medo de errar. Quando eu disse assim, eu vou ser pregador do Evangelho, eu fui pregar o Evangelho. Ninguém me deu um centavo para mim. Ninguém. Eu fui. Tinha acabado de casar. Minha esposa, auxiliar no escritório de contabilidade. Já mais de 10 anos. Estabilizada. O salário em Jabuticabal, irmãos, é um salário mínimo ou menos. Quando você encontra um salário aqui melhor, dá glória a Deus. Acima de um salário mínimo. E ela ganhava, irmãos, praticamente 2 salários. Sendo auxiliar no escritório. Quando eu fui, ela ficou. Quando eu voltei para ver ela disse: eu vou. Fez o acerto e foi. Para viver do Evangelho. Fiz o trabalho que tinha que ser feito, onde eu fui. Quando eu retornei para Jabuticabal, meu objetivo era chegar e estabilizar uma igreja. Fui impedido de fazer isso. Fiquei um ano sentadinho no banco da igreja, participando de todos os cultos da semana e final de semana, como membro da igreja. Participando da escola bíblica dominical,
participando dos cultos de orações na semana, participando dos estudos, e quietinho na igreja, sem resmungar, sem exigir nada, sem pedir oportunidade para pregar. Me chamavam para pregar quando eles queriam, e eu na bênção. Depois de um ano, Deus me honrou. E nós abrimos a igreja. Quando abrimos a igreja, nós batizamos um punhado de pessoas. Eu quero convidar para que essas amadas pessoas que nós batizamos na sexta igreja se colocassem em pé agora. Obrigado. Tem outro punhado espalhado por aí. Nunca passei fome. Sem igreja, sem salário, pagando aluguel. Deus sempre, todo mês, Deus sempre se lembrou de mim, da minha casa. Sempre. Nunca precisei, irmãos, defraudar ninguém. Nunca precisei pegar emprestado e não pagar. Nunca precisei. Nós estávamos lá, a pastora falava assim, e agora? Eu falava assim para ela, Deus proverá. Daqui a pouco batia um palmo em casa. Nós íamos atender. Alguém dizia assim, aqui que mora o pastor? É. Pode entrar. Então, eu estava lá com um dinheiro separado para entregar. Eu não sabia onde entregar. Eu estava orando e Deus falou para mim vir aqui. Eu não sei porquê, mas Deus falou. O senhor recebe? Claro. Orávamos, agradecíamos, a pessoa ia embora. Sabe como que eu chamo isso? Provisão. Várias pessoas fizeram isso. Deus levantou em Jaboticabal vários irmãos. Nós não conhecíamos, outros que conhecíamos. E assim foi isso. Então, para mim, motivos como esses são ridículos. Me desculpe, mas é. Coisas assim, irmãos, como por exemplo, cobraram muito de mim lá naquela igreja. Vou parar. Mas o que? Será que falaram para você? Cobraram muito de você? Será que falaram para você pegar? A orientação talvez foi essa, né? Se ajoelhar no milho? Será que foi isso? Não, não foi isso. É que me mandaram eu evangelizar. Me mandaram eu discipular. Exigiram muito de mim. Mas aí você imagina, igreja, se Jesus tivesse a mesma atitude como os cristãos do século 21. Estão exigindo muito de mim, estão cobrando muito. Jesus não. Jesus permaneceu fiel. Amém? Você realmente pensa que Jesus morreu na cruz? Que Ele montou, irmãos, todo aquele cenário até a cruz do Calvário
para que depois de 21 séculos estivesse nós sentados numa igreja. Jesus armou todo aquele cenário tão lindo de entrega, de renúncia, de morte e de vida, para que no século 21 nós pudéssemos estar sentados no banco da igreja ou das igrejas no geral, vivendo uma vida medíocre e achando, irmãos, um sacrifício elevadíssimo ter que dar o dízimo na igreja, e achando uma cobrança absurda da igreja ter que frequentar a igreja. Será que é isso, irmãos, o nosso sacrifício do século 21? Doar o meu tempo para Jesus? Que sacrifício! A Bíblia diz que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, meu irmão, faça o que você bem entender da sua vida, mas não atrapalhe a igreja de Jesus na terra. Não atrapalhe, meu irmão. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Eu estou falando aqui em nome de Deus, mas como homem também, irmãos, eu sustento o que eu estou falando. Não tenho medo, não. Aceito qualquer desafio, irmãos. Foi para isso que eu fui chamado. Para aceitar os desafios. Para sofrer por amor a Cristo. Sabe, irmãos, eu olho para essas coisas citadas agora, eu sinto nojo. Eu sinto nojo. Imagina o Senhor Jesus. Sabe, irmãos? Às vezes eu peço assim, Senhor, me arrebata. No meu extremo lá, irmãos, eu falo, Senhor, me arrebata, me leva logo. Ou será que você acha, irmãos? O que você acha que Deus sente quando o coração do cristão do século 21 está desse jeito? Indiferente com Deus, indiferente com o Senhor Jesus, indiferente com o amado Espírito Santo. Olha, irmãos, eu que sou pecador igual a você, não tenho muito senso de justiça, penso assim, imagina Jesus. Em Hebreus 11, estou terminando. Hebreus 11, irmãos. Eu não sei que quem coloca um monte de folha na minha Bíblia. Enche de folha. Meu Deus do céu. Diga aleluia, igreja. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha, tanta folha. Misericórdia. O pessoal vai achando as folhinhas e vai pôr na minha Bíblia. Hebreus 11, 35. Diz assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia! Será, irmãos, que esse texto que acabamos de ler é o texto da tua vida, irmão? Será que é um livro? Esse livro que acabamos de ler é um livro de heroísmo da sua fé? E da fé daquelas pessoas que andam com você? Vamos ver Romanos 12. Versículo 1, sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala comigo, sacrifício vivo. É o que Deus quer de você. Vou dar um exemplo bíblico, irmãos. Caim e Abel. Caim ofereceu, irmãos, um sacrifício morto para Deus. Ele foi lá e ofereceu a Deus aquilo que lhe sobrava. Contextualizando, irmãos, isso nos dias de hoje. Eu tenho, vamos colocar aí 10 pila, 10 mil réis. Eu tenho 10 reais. Eu compro. Eu dou de oferta? Ou eu compro no Mac? Tem 10 pila aqui no bolso. Eu dou de oferta ou eu compro no Mac? Fazer o seguinte. Eu vou comprar um Mac. Eu vou pegar o troco que sobrar, eu dou de oferta. Eu vou agradar a Deus e vou agradar o meu estômago também, né? Agradar a Deus e o meu estômago. Igreja, qual o sacrifício que Deus quer de nós? Deus quer de nós, igreja, o sacrifício de Abel, o sacrifício vivo. Amém? O que eu estou te dizendo aqui, irmãozinho, em essência, para terminar, e o que eu estou te confrontando aqui com essência, é se você tem sido discípulo.
Fala, discípulo. Se você tem sido discípulo de Jesus, se você acha que ser discípulo, irmãos, é viver essa vida insignificante, estilo, né? Vou te dar um exemplo aqui, estilo montanha-russa gospel. Tem esse estilo, irmãos, do cristianismo do século XXI. Estilo montanha-russa gospel. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Se você acha que ser discípulo, irmãos, é frequentar uma igreja, isso te faz crente, só quero te falar que você está errado. Eu não quero ser indelicado com você. Eu quero ser, irmão, delicado com você. E hoje, igreja, irmão, querido, você não pode sair daqui ignorante acerca de Cristo e do que ouvimos. Você não pode sair daqui ignorante. Falou demais, não serviu nada para mim. Não, meu desejo não é esse. Se você quer viver diferente disso, né, que você ouviu, então escolha viver na ignorância. Feche teus olhos agora. Mas, igreja, o caminho que Cristo trilha para nós, ele é bem simples. O caminho que Cristo preparou para mim e para você, meu irmão, goste você ou não, é bem simples. O caminho de Cristo. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus preparou o melhor caminho para você. Medite nisso. O melhor caminho. Mas o caminho, irmãos, é simples. Não te exige nada. A não ser que você sirva a Cristo. E o caminho simples que Jesus preparou para mim e para você é: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e por amor ao Evangelho, esse a salvará. Esse é o caminho que o Senhor Jesus preparou para nós. Eu não conheço a tua vida, a não ser que você fale dela para mim. Que em muitos casos aqui não aconteceu. Não falaram. Então eu não sei da tua vida. Posso ter informações a teu respeito. Mas Deus, Ele conhece a tua vida. Permaneça, se você é obediente, com os teus olhos fechados. Se você é desobediente, continue com eles abertos. Hoje eu quero convidar em nome de Jesus. Deus preparou essa mensagem, irmãos, para que eu pudesse trazê-la aqui. Os nossos corações. Eu tive que aprender muito para falar o que foi falado aqui.